Shalom, queridos irmãos e irmãs. Com grande alegria, nós da comunidade São Rafael começamos uma nova etapa de reflexões visando refletir sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus e como podemos edificar o reino de Deus. O reino de Deus, segundo Orígenes, um padre da igreja do século III, ele é o próprio Jesus. Orígenes dizia que Jesus é o Alto Basileia, ou seja, ele próprio é o reino de Deus. Basileia, em grego é reino, Basileia tuteu, é reino de Deus. Jesus, então, ele é o próprio reino de Deus. E aqui, nós vamos ver como construir esse reino de Deus. 3 princípios são fundamentais, se quisermos construir o reino de Deus. Primeira coisa, quando fizermos, ou seja, quando trabalharmos na evangelização, quando trabalharmos na igreja, precisamos fazer de coração. Na carta aos Colossenses, São Paulo diz assim: tudo o que fizerdes, fazei-o de coração, como para o Senhor, e não para os seres humanos, sabendo que é o Senhor quem vos recompensará. Ao Cristo e Senhor é que estáis servindo. A primeira coisa a fazer é fazer de coração. Podemos observar a diferença de Anás, Caifás e Paulo. A diferença que há entre eles é uma diferença de coração. Ambos fariseus, ambos conhecedores da lei, ambos perseguidores de Cristo. Anás e Caifás foram até o fim para crucificar o Cristo. O Paulo, com o mesmo instinto de perseguição, vê em Cristo Jesus o próprio Deus, tem uma experiência com Jesus, ouve a palavra de Jesus. Isso faz com que ele mude, ao invés de perseguir a Cristo, torna-se um perseguido por causa de Cristo. Nós, enquanto comunidade, precisamos nos perguntar: quando eu sirvo na igreja, quando eu sirvo na comunidade, quando eu vou ajudar, seja com a minha própria mão de obra, seja financeiramente, o que quer que eu faço de coração, faço para aparecer, ou verdadeiramente amo o que estou fazendo? O pior ainda, tem gente que não faz nada. Como é que está o nosso coração? O reino de Deus se edifica quando nós trabalhamos com o coração. A segunda coisa para nós edificarmos esse reino de Deus é fazer para a glória de Deus. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: em suma, quer comais, quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Mais uma vez, nós estamos reforçando a retidão do coração. Coloque o seu coração para servir a Deus e procure em suas ações que Deus seja reconhecido e não você. Se esse for um princípio de nossas ações, o reino então começa a ser construído. O próprio João Batista, referindo-se a Jesus, dizia: é necessário que ele cresça e eu diminua. João 3, versículo 30. É necessário que ele cresça e eu diminua. Se eu prego o evangelho, é para Cristo ser conhecido. Se eu faço oração e as pessoas são curadas, é para que Cristo seja reconhecido. Se eu lavo a igreja, se eu lavo o chão da casa de formação, se eu visito os doentes, é para que Cristo seja conhecido. Quando tivermos a ousadia de permitir que Jesus ocupe o lugar de destaque em nossa vida, com certeza o reino de Deus se fará mais presente e nós estaremos muito mais santos. A terceira etapa para essa construção do reino de Deus é não buscar agradar aos homens. Olha o que é dito na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 4. Mas Deus nos examinou e aprovou para nos confiar o evangelho. E é assim que falamos, não para agradar aos seres humanos, mas a Deus, que examina nossos corações. E é assim que falamos, não para agradar a seres humanos, mas a Deus, que examina nossos corações. Infelizmente, não dá para viver agradando aos homens e agradando a Deus. Veja, o sentido que a carta quer nos propor é o seguinte: o evangelho deve ter a primazia. Não dá para querer agradar os homens. Vamos pegar alguns princípios básicos? Se a Bíblia diz claramente que adultério é pecado, eu não posso utilizar da minha condição de amigo para falar que aquele ato está certo. Se a Bíblia diz que roubar é errado, eu não posso, porque eu gosto da pessoa porque ele é meu amigo,
concordar com o roubo. Entenda, o agradar aqui não significa não tratar bem, mas significa concordar com o erro. Para que o reino de Deus se torne algo concreto em nossa vida, nós devemos lutar para vencer o erro. Lutar primeiramente dentro de nós. Combater nossas fraquezas, nossos medos, saber que somos limitados, mas confiar na misericórdia e no amor de Deus e cada dia mais buscar vivenciar esse amor. Segunda coisa depois disso é permitir que o Espírito Santo venha nos mostrar um caminho novo, venha modelar o nosso coração e venha nos fazer pessoas novas. Vejam bem, se queremos verdadeiramente transformar o mundo ou fazer com que Cristo seja conhecido, devemos fazer de coração, devemos fazer para a glória de Deus e devemos não buscar agradar aos homens, mas antes servir a Deus. Na carta aos Gálatas, capítulo 1, São Paulo diz assim: tenho eu buscado a aprovação dos homens ou a de Deus? Acaso procuro agradar aos homens? Se ainda quisesse agradar os homens, não seria servo de Cristo. Repito, São Paulo não está ensinando ninguém a tratar mal um ao outro, mas São Paulo está querendo dizer que a primazia é Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Isso Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 33. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Na sequência desses dias, durante 32 aulas, nós seremos formados, orientados, de que maneira nós podemos, então, construir esse reino. Esse reino ele é construído com uma série de tijolinhos, que são ações, gestos concretos, e a gente vai aprender dia após dia como é que esse processo se dá. Aprender sobre a pessoa de Jesus Cristo, aprender sobre nossa relação com Ele, aprender os fundamentos da oração do Pai Nosso. Será um tempo de muita edificação. Com grande alegria, nós da comunidade São Rafael te convidamos para celebrar conosco todos os dias. Compartilhe na sua página do WhatsApp, compartilhe no Facebook, acesse nossa página no YouTube. Faça com que a palavra de Deus chegue a todas as pessoas. Vamos tornar o Cristo conhecido. À luz do ensinamento de João Batista, que nós também tenhamos a ousadia de dizer: é necessário que Ele cresça e eu diminua. Um grande abraço e uma ótima semana, um ótimo dia a todos nós que buscamos servir a Deus em Cristo Jesus. Quem vos fala é o Carlinhos, da comunidade São Rafael. Deus os abençoe.